Graça e paz da parte de Deus aí para os irmãos, amigos que seguem o nosso canal Respostas às Heresias. Eu vou fazer um vídeo curto aqui sobre um texto que é muito usado aí e mal interpretado por algumas pessoas, principalmente os desigrejados e outras pessoas aí que são contra as instituições religiosas, contra a adoração. O texto está lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, quando Jesus diz assim à mulher samaritana. Vou ler para vocês aqui. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele nos revela algumas verdades importantes, né? A forma e o lugar em que devemos adorar. Então tem pessoas que pegam esse texto e dizem assim, Jesus aí descartou, não precisa ir para templo, não precisa ir para monte para se adorar a Deus. A gente adora a Deus em casa, a gente é no nosso quarto, como Jesus falou, e pronto, não precisa de uma igreja, não precisa engrejar-se, não precisa estar confinado em uma igreja. Mas não é nada disso que Jesus está falando. Jesus aqui quebra alguns paradigmas que existiam na época. Os samaritanos, que eram inimigos dos judeus, porque os judeus consideravam ele um sangue não puro judeu, era uma raça já misturada. Isso aí está lá depois do cativeiro babilônico, né, que eles se misturaram, e eles tinham um lugar de adoração chamado Monte Gerizim, né? Eles achavam que Deus só se encontrava ali, né? A adoração a Deus devia ser ali. Já os judeus achavam que a adoração só devia ser prestada no templo, né? Deus só se encontrava no templo. E Jesus ele quebra esse paradigma. Ele diz, não é no monte nem no templo, mas em qualquer lugar se pode adorar a Deus. Chegou a hora e vem a hora, e a hora é que adorará a Deus em espírito e em verdade. Ele revela uma verdade profundíssima de Deus, né? Que a teologia tem hoje ela como a verdade mais profunda da essência de Deus. Ele diz, Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Em espírito por quê? Porque Deus é destituído de qualquer corpo, Deus é destituído de qualquer matéria ou qualquer objeto que queira representar Deus, não existe. Então não tem como representar Deus. E outra coisa, Deus é espírito porque ele foge da lei, da física e também do tempo e espaço. Então Deus pode ser encontrado em qualquer lugar e qualquer hora, né? O tempo e o espaço não limita Deus. E em verdade Jesus falou porque a adoração a Deus ela é destituída de qualquer mentira, de qualquer engano. Adora-se a Deus em verdade. Deus não é fruto da imaginação humana em que se cria um ídolo, né, como a mitologia grega, romana, babilônica e outras mitologias criaram para si. Então Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Então Jesus, com isto, ele disse que a adoração a Deus não está ligado a lugares. Não existe terra santa, não existe lugar de propriedade exclusiva em que Deus vai estar ali. Isso ficou no Velho Pacto, ficou no Velho Testamento. Hoje Deus pode ser adorado em qualquer lugar. Com isso, Jesus não proibiu adorar a Deus no templo. Com isso, Jesus não proibiu adorar a Deus no monte, numa garagem, em qualquer lugar onde pessoas se reunissem para adorá-lo. Jesus, certa vez, ele disse, né, e chamou o templo lá de Herodes de minha casa. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 50, Jesus diz assim para Maria e para José quando estava procurando. Eu vim cuidar, né, dos negócios do meu pai e chamou a casa de meu pai, não é? E também chamou de minha casa. Mateus 21:13, Jesus chamou o templo ali de minha casa. Então Jesus não proibiu se adorar no templo. Então, mas também Deus não poderia ser só encontrado no templo de Jerusalém. Isso foi um orgulho nacional que o povo judeu tinha e que Jesus quebrou. Até porque quando veio a perseguição ou veio a destruição do templo lá no ano 70, Deus tirou esse orgulho religioso que os judeus tinham, porque a primeira coisa que eles destruíram foi o templo, né? Foi o templo lá em Jerusalém. Deus permitiu, né? Quando o general Tito foi lá e destruiu o templo. Então, Jesus estava prevendo que a adoração a Deus não seria nem no templo em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Que todos que o adorassem, adorariam a Ele em espírito e em verdade, isso em qualquer lugar. Amém? Então, é um texto que as pessoas pegam, isolam ele e fazem uma exegese aleijada, né, para querer desfazer
que Deus não é encontrado em quatro paredes. Realmente Deus não é encontrado, Deus não habita em quatro paredes, mas habita nos corações daqueles que estão nas quatro paredes adorando, porque Jesus prometeu em Mateus, né, 18 e 20, onde estiverem 12 ou 13 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio dele. Então, importante não é o lugar, importante não é, vamos dizer assim, o espaço, o importante é os corações que estão ali voltados para Cristo, porque ele mesmo prometeu, né, que ele habitaria num coração contrito, num coração quebrantado. Então, esse texto aí é maravilhoso, amém? Então, não é um texto que deve ser usado para combater as reuniões religiosas, de maneira nenhuma, pelo contrário, ele incentiva-nos a adorar a Deus, tanto particularmente como coletivamente, e isto em qualquer lugar. Não é? Então, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Espero aí ter esclarecido, né, alguma coisa sobre esse texto e deixado claro que o nosso Deus deve ser adorado em qualquer lugar, seja em reuniões de igreja, seja num galpão, seja em qualquer, na terra, no ar, no espaço, no mar. Ele pode ser encontrado sim, pode ser adorado. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus.